Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 63, né? Então aqui Alexandre continua. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem à exigência da vida, em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do onipotente, Deus, quando sentimos sede da divindade, Deus, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundativo. Então, isso nós encontramos tudo em Deus, desde que queiramos. Eu vou desencarnar um pernilongo aqui. Vou ajudar a reencarnação dele. Porque desencarnando tem que nascer. E segundo consta, os pernilongos nascem como mosquito na próxima vez. Mas não é um mosquito? Mas o mosquito vai ser mais evoluído que ele. Tem mais corpinho, mais gordinho. Então, procura outra coisa senão princípios fecundantes. Eternos princípios fecundantes. Então, olha só, Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido, com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. André Luiz encontrava-se deslumbrado. Eu estou, assim, evitando comentar certos termos. Você entendeu? Eu estou evitando comentar certos termos. Não é porque eu desconheço, não. Mas é que se eu for tratar de certos termos, gente, ficaríamos aqui uma eternidade. Até porque nós vamos abordar nesse livro, olha, agora nós nos encontramos na página 201. Ainda tem mais 35 páginas pela frente. Tem assunto que não acaba mais, graças a Deus. Depois nós vamos entrar no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eita, aí tem tanta coisa para tratar lá. Só que nós não vamos ficar só na reencarnação, não, porque tudo que reencarna, desencarna, não é? Então nós vamos assim tecer comentário sobre reencarnações também mais para frente. Então por isso que eu não posso ficar enrolando muito. Então eu vou lendo e explicando o que eu posso, né, de acordo com a sua compreensão, é lógico, com todo respeito, e devagarinho nós chegaremos lá. Se não for nessa existência, vai ser na outra. Se não der tempo da chamazinha da vela nessa existência continuar, vai ser na outra. Você entendeu? Não vamos nos preocupar com isso, não. Por minha vez, achava-me deslumbrado. André encontrava-se deslumbrado. Ele ficou deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É isso que eu quero. Universal. E quando se fala universal, ele não está... Alexandre não está unificando no ser inteligente. Ele não está tratando só do princípio inteligente. Você está entendendo? Ele está tratando de Deus, dos ministros
ministros de Deus, de todos os reinos que existem no universo. Ele está tratando de todos os estágios evolutivos do ser. É o único canal responsável por todo o processo evolutivo que nos dá oportunidade de migração e imigração. Não existe outro canal. Através da migração e da imigração. E essa migração e essa imigração ocorre-se através do ato sexual. Mas não esse ato sexual banalizado que existe aqui na face da Terra. Porque o que existe aqui na Terra, isso não é ato sexual. Isso aqui é umbral puro. Isso aqui é treva pura. A humanidade não tem consciência do quanto são cobaias mantidas pelas trevas, satisfazendo esses nossos irmãos que se encontram na erraticidade, usando-os cada vez mais, sugando as energias da humanidade e implantando bactérias, vírus, nocivos e não nocivos. Como eu já disse em outros vídeos, eu repito, 90% das doenças que existem na Terra, no corpo físico da humanidade, foi porque esses espíritos encarnados foram levados para regiões umbralinas e lá foram feitas transfusões para o perispírito e o espírito dos encarnados, onde eles trouxeram para o corpo físico aquelas enfermidades. E olha que não são poucas enfermidades. E depois culpam o Aedes aegypti. É lógico que tem que culpar, sabe por quê? Porque é necessário o polo positivo e o polo negativo. O Aedes aegypti ele é um transmissor. Ele carrega um polo que quando ele encontra o organismo que possui o outro polo, semelhante atrai semelhante. Então ele introduz aquele polo naquele organismo que possui aquele polo e ali eclode e a pessoa aparece com dengue, aparece com paralisia infantil e com tudo mais, que julgam-se culpado, aquele mosquitinho. Olha só para você ver como são as coisas. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa, uma vez, ela tinha o hábito de torrar café. E ela torrava café todo dia no fogão a lenha lá fora. Não estou mudando de assunto, não. É a mesma história. Ela torrava café. Tchuc, 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 tchuc. Naquele torrador. Não sei se as pessoas conhecem. Mas teve um dia, e todo dia, gente, ela torrava café, ali do lado de fora, no fogão a lenha, entrava para dentro, tomava banho e tal. Só que um dia lá, o que aconteceu? Ela torrou café, tomou banho, jantou, à noite ela dormiu. No outro dia, ela acordou paraplégica ou hemiplégica. Enfim, ela acordou daqui para baixo toda deficiente. Eles associaram, e a ciência da Terra associou que
foi uma constipação. Eita, povo tonto! Que constipação! Gente, é lógico que nós precisamos aqui na Terra de um álibi. Você bebe sexta, sábado, domingo. Na segunda você está passando mal no serviço. Você se lembra do quê? Na azeitona que você comeu na sexta. Mas você não se lembra das 40 caixas de cerveja que você tomou no sábado, no domingo, da leitoa que você comeu, das pizzas, do sal. Você se lembra? Não, você precisa culpar alguém. E se você não consegue se lembrar de uma azeitona, você culpa Deus. E se você não culpa Deus, você culpa a marca da cerveja que você tomou. Mas você nunca é capaz de culpar a si próprio. É esse o erro da humanidade, falta de raciocínio. As pessoas não raciocinam com bom senso. E essa mulher viveu muitos anos no corpo físico. Isso não se deu em paraíso, viu? Não se deu. Não vai pensando numa senhora que viveu em paraíso que passou por quase o mesmo problema. Não foi essa pessoa, não. É outra pessoa. Não foi em paraíso. Eu deixo bem claro, porque senão pode falar assim, falou de fulano. Não falei não. É você que está inventando. Então não tem nada a ver. Paralisia infantil. Ô, gente, paralisia infantil. Vamos parar com isso. Vamos estudar um pouquinho mais. Pode me falhar agora no momento a questão da microcefalia, que é as crianças que nascem com a massa encefálica assim menor, como tem também os anicéfalos, né? Vou ver se eu consigo achar aqui. Macrocefalia, né? Que a macrocefalia é quando a pessoa tem o crânio grande, né? Anicefalia, que tem a ver com o tronco parcial do anicéfalo. Então tem aqui microcefalia, que está relacionada à cabeça pequena. Então, principalmente no anicefalia, ausência total ou parcial do anicéfalo, né? Então vamos simplificar uma coisa. É lógico que eu posso errar em algumas questões, porque eu não entendo assim de fisiologia, eu não sou médico. Mas sabe aquelas crianças que nascem? Eu vou simplificar, vou falar do meu jeito. Nada de frescura aqui de medicina, não. Porque nem a medicina não sabe por que nasce essas crianças desse jeito. Eles inventam tanto nome para tampar o sol com a peneira. Mas se você perguntar assim, qual é a causa desse problema? Eles inventam certos nomes científicos, mas nunca que mergulham na causa do problema. E eu vou mergulhar no problema da causa agora. Sabe essas crianças, só que eu não vou tratar científico, eu não sei os nomes científicos. Você me perdoa? Eu só quero saber se você me perdoa. Sabe essas crianças que nascem assim, faltando boa parte da massa encefálica? Né? Isso chama isso, Luiz. Não, eu tô só perguntando se você sabe. Tá. Microcefalia? Tá bom. Vamos pensar que seja microcefalia. Anicéfalo, ausência total ou parcial do anicéfalo? Tá. Vamos lá. Você sabe por que as crianças nascem faltando massa encefálica no cérebro?
Eu vou te explicar. À luz da doutrina dos espíritos. Essas crianças em vidas passadas foram suicidas. Eles atiraram no ouvido e esse projétil estourou a massa encefálica deles. Pam! Existe uma bala que chama tum-tum. Ela entra. Quando ela sai, ela causa um estrondo. Pam! Aí, vamos pensar assim, naquele crânio ali, sobrou apenas 30, 40% de massa encefálica. No modelador da forma, que é o perispírito, ficou registrado aqueles 40% só de cérebro. Depois ele sofrer muito em regiões umbralinas, décadas e décadas, ele é recolhido de lá e ele é preparado e ele é reencarnado nessas condições, faltando massa encefálica. Um outro item, não generalizando, mas esse é um dos fatores. Um outro item, sabe quando existiu a Segunda Guerra Mundial e que os japoneses atuavam como kamikazes e que eles iam e se jogava nos navios dos inimigos? A primeira parte que batia no navio chamava-se crânio. Ai, ai, doeu aqui meu óculos. Porque eu vou ficar sem cérebro, já tô meio doido já. Nossa, mas deu um tapa aqui, pelo amor de Deus, vai devagar, Luiz. Era pra bater em cima aqui, eu bati embaixo. Crê em Deus, Pai. No casco do navio. Qual a parte foi atingida? O cérebro. Estourou o corpo físico em todo, mas o cérebro foi o primeiro a ser atingido. Estourou. Aí ele vem na próxima encarnação, depois de sofrer lá muito tempo nas regiões umbralinas. Agora, gente, o que eu quero dizer para vocês, que esses seres que reencarnam faltando massa encefálica, pode ser que não estiveram na Segunda Guerra Mundial aqui na Terra não, viu? Eles estiveram em guerras em outros planetas. E que de lá foram mandados para cá, para o mundo de provas e expiações. Do mesmo jeito que nós somos mandados do sistema de capela para cá, para reparar os erros que nós cometemos. Por isso que eu amo esse trabalho. Eu não tenho preguiça. E hoje os bons espíritos me deram descanso, mas eu não quero descansar, eu morro no trabalho. Enquanto eu podia estar desfrutando a vida aí, mas eu não quero desfrutar a vida. Eu quero continuar trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela primeira parte que a pessoa bate, o kamikaze bate no navio, nesse planeta ou em outros planetas, ele vai voltar faltando boa parte da massa encefálica ou quase toda a massa encefálica. Só que esses seres não vivem mais do que algumas horas. Porque falta ali o tronco encéfalo, falta ali muito a hipófise, a epífise, a glândula pineal, o cerebelo, enfim, falta falta muitos membros ali, né? Muitas células, muitos órgãos, né? Então ele não vive muito tempo. Mas não deixa de ser uma oportunidade dele estar resgatando dívidas do passado. Você entendeu? Agora, a gente sabe aqueles seres, homens bomba, que aqui na Terra explodem. Eles amarram dinamite no corpo todo. Gente,
Eu já tive a oportunidade de ver alguns seres daquele lá no departamento espiritual onde eu trabalho. Você acredita ou não acredita? O problema é eu acreditar. O importante é acreditar. Aqueles seres, eles se despedaçam tanto, mas tanto, que é juntado num chão, numa repartição, pega um porco inteiro, moe ele numa máquina que tritura ele numa máquina e monta ali no chão, deixa ali no chão aquele monte de carne triturada. Você entendeu? É o que acontece com o perispírito dele, com o espírito dele. Aquele ser ali, tão cedo, ele consegue reencarnar aqui na Terra. Aqui na Terra não existe esses seres suicidas de bombas suicidas, esses criminosos. Não existe esses seres reencarnados. Sabe por quê? Porque não existe corpos capazes de recebê-los. Então eles precisam nascer em planetas fora dos planetas primitivos. Porque existe planetas mais primitivos do que os primitivos. São planetas onde eles lá são reencarnados com uma forma disforme. Você entendeu? Lá eles nascem como uma massa gelatinosa. E depois de séculos e séculos é que os mentores espirituais vão esculpir novamente a forma dele até ele recobrar a forma dele. Olha o trabalho que nós damos aos espíritos, para depois ele entrar, depois de séculos e séculos, começar a reencarnar lá nos australopitecos, lá nos hominídeos, lá nos homos erectus, lá no homo sapiens, no homem, no homo hominal, para depois ir para o mundo de regeneração. Mas isso vai levar bilhões e bilhões de anos. Você acha que esses terroristas que explodem o corpo físico e que mata centenas de pessoas, você já imaginou como fica o perispírito e o espírito desse indivíduo? Aqui não nasce esses seres mais. Quando comete esse ato, esse ser já se cadastra com esse ato para ir para mundos pior do que os mundos inferiores, mas não existe muito pior do que os inferiores. Existe. E isso sem contar que eles vão para uma região umbralina especial que os recebe. É pior do que o umbral que nós conhecemos. Depois que eles ficam há séculos, eles começam a reencarnar naqueles corpos desintegrados, uniformes e por aí em diante. Tem um outro item que eu vou tratar com vocês, que é sequência, no próximo vídeo.